E aí, galera, tudo bem com vocês? Pensaram que eu não ia mais voltar, não é verdade? Mas cá estou de novo para falar sobre... Não é sobre reforma trabalhista. Hoje a gente vai bater um papo sobre a advocacia previdenciária. Será que eu acho que vale a pena ou não? O retorno é rápido ou não? Quais são os tipos de demanda, tá? Em um discurso resumido que o advogado previdenciário vai ter em seu escritório. E ele vai discutir tudo apenas na Justiça Federal, na Justiça Estadual ou perante o INSS. Mas o mais importante, isso dá um retorno financeiro rápido ou não? Fez essa pergunta recentemente, tá? Eu não sei se ele está inscrito aqui no canal ou não, mas foi uma pessoa que assistiu um dos meus vídeos, acho que sobre advocacia trabalhista, se vale a pena ou não. Ele fez essa pergunta. O nome dele, se eu não estou enganada, é Julie Everton, tá? E aí eu achei uma pergunta extremamente interessante, porque assim, uma coisa é eu falar sobre advocacia trabalhista a partir da minha perspectiva, porque a minha carreira inteira foi construída sobre advocacia trabalhista, tá? E eu consegui me sobressair nessa área, e aí isso acaba inclusive sendo um ponto fora da curva, porque a maior parte dos meus colegas, dos meus amigos, migraram para outras áreas, praticamente não fazem mais advocacia trabalhista. É muito difícil hoje, por incrível que pareça, você ver um advogado que vive apenas de advocacia trabalhista. Embora eu gravei já um vídeo aqui recentemente, tá? Explicando que sim, ainda vale a pena fazer advocacia trabalhista. Se você quiser ver esse vídeo, dá uma verificada no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima. Mas cá estou para conversar com vocês de forma resumida sobre advocacia previdenciária, tá? Mais para frente eu posso até gravar alguns vídeos explicando alguns temas que eu vou abordar de uma forma bem genérica e resumida nesse vídeo, para esse vídeo não ficar tão cansativo, beleza? Então, sim, eu acho que a advocacia previdenciária vale a pena. Todo mundo que está fazendo advocacia previdenciária sabe o que está fazendo? Não. Vale a pena estudar esse assunto? Sim. Mas o retorno financeiro é rápido? Aí vamos para o velho depende. Depende se você vai atuar na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. Depende se você vai atuar no Poder Judiciário ou realizar advocacia administrativa. Então vamos falar sobre esse assunto, mas primeiro dá aquele like maroto para ajudar o YouTube a entender que você curte esse tipo de conteúdo. E a plataforma passa a sugerir os nossos vídeos para outras pessoas. Se puder, deixa algum comentário aqui, tá? Compartilha esse vídeo nas redes sociais e não deixa de se inscrever aqui no canal. Aperta o sininho que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado, beleza? Bom, esse vídeo vai ser um vídeo... Vou tentar fazer um vídeo resumido, porque é difícil. Vocês sabem que eu falo muito, né? Falando sobre a advocacia previdenciária, se vale a pena ou não. Não me lembro se eu falei que foi em razão de um comentário de um seguidor, Julie Everton. Mas vamos lá? Primeiro é o seguinte, vocês têm que entender que quem realmente se especializa em direito previdenciário tende a ser muito bom naquilo que ele faz. Porque a quantidade de ações judiciais, de matérias que você vai discutir perante a justiça ou até mesmo perante o INSS são muito diminutas, reduzidas. Isso quando a gente compara com a quantidade de assuntos que você vai abordar na advocacia trabalhista, na advocacia criminal, na advocacia civil, tá? Então, assim, é um leque de ações, quando você vai para essas outras áreas, que não acaba mais. Tanto que tem advogado hoje em dia que, por exemplo, é especializado só em direito sindical, no caso da Justiça do Trabalho, por exemplo. Tem advogado que vai trabalhar exclusivamente com verbas, tem advogado que vai voltar a se especializar em doenças do trabalho, acidentes do trabalho, entendeu? Quando você entra na advocacia previdenciária, a quantidade de ações, de matérias, elas são limitadas, vamos ser sinceros. Assim, claro que talvez existam mais coisas do que eu vou abordar por aqui, porque esse vídeo não teve roteiro, e é um vídeo bem que eu tô tentando gravar de uma forma resumida, que é difícil considerando que eu falo muito. Mas vamos lá. Quais são os tipos de ações principais que você vai discutir na justiça, tá? Sobre direito previdenciário? Auxílio-doença, tá? Que pode ser auxílio-doença comum ou auxílio-doença acidentário. Auxílio-acidente, salário-maternidade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, pensão por morte, revisão de aposentadoria,
E benefícios assistenciais. Benefícios assistenciais em razão de incapacidade por doença ou por idade. E também, tá? Também conversão de benefício de auxílio-doença comum em acidentário, ou uma conversão de uma aposentadoria por invalidez em uma aposentadoria por tempo de contribuição, tá? A gente também pode falar aí, talvez, sobre... que é uma matéria que é um pouco... como é que eu posso dizer? Contraditória, tá? Geram discussões dentro da advocacia e até na doutrina. Se quando você fala do seguro-defeso e do seguro-desemprego, isso pode ser considerado uma matéria previdenciária ou trabalhista. Eu entendo que ambos os benefícios, tá, são discutidos por advogados previdenciários, mas essa é a minha opinião, e, enfim, isso até já gerou até uma discussão doutrinária com alguns colegas, mas, em resumo, tá, o que um advogado previdenciário vai discutir vai ser sobre isso. Aí você pergunta, mas Thaís, isso quer dizer que todo mundo que está fazendo advocacia previdenciária sabe disso? Não. Saber na teoria que existem essas questões é uma coisa, meus amores. Na prática é outra, porque o que acontece? Depois da reforma trabalhista, muita gente migrou, tá, para a advocacia previdenciária, porque, via de regra, ela dá um retorno financeiro mais rápido. Mas a maior parte dos advogados que atuam com isso hoje, eles só sabem discutir auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e benefícios assistenciais. São poucos advogados que conseguem trabalhar com ações revisionais de aposentadoria, tá? São poucos advogados que entendem qual é o procedimento dentro do INSS para poder fazer advocacia administrativa e não precisar migrar para a Justiça Federal ou estadual, tá? E, inclusive, são poucos advogados que, por exemplo, pensam nos reflexos trabalhistas de uma ação previdenciária, como, por exemplo, quando você vai fazer um pedido de conversão de um auxílio-doença comum em acidentário. Por quê? Eu acredito que já tem um vídeo aqui no canal explicando sobre isso, mas eu não tenho certeza. Se eu lembrar e eu achar, eu vou colocar o card que vai estar por aqui ou por aqui, tá? Porque quando você faz a conversão do auxílio-doença comum em acidentário, o trabalhador, durante o período que ele recebeu o benefício, ele tem direito a receber FGTS, e ele ainda tem uma estabilidade de 1 ano a contar da cessação do benefício na empresa. A empresa não pode demitir durante esse período, entendeu? Então, assim, é por isso que, a partir da minha experiência, do meu ponto de vista, não estou falando pela advocacia, tá? Estou compartilhando a minha opinião a respeito da minha experiência, do que eu vejo ao meu redor com os meus colegas de trabalho, certo? Hoje em dia, muita gente migrou para a advocacia previdenciária sem realmente entender da matéria. E aí, o que acontece? O retorno financeiro vai ser rápido em 2 hipóteses. Quando você vai discutir o assunto na Justiça Federal em sede de juizado, tá? Ou quando você vai fazer advocacia administrativa perante o INSS. Tem muito pano para manga para discutir? Tem. Por exemplo, se o INSS intimar dizendo que vai notificar, né, dizendo que vai cortar uma aposentadoria, você pode cobrar do cliente para fazer uma defesa administrativa e manter o benefício dele só com um recurso administrativo, sem ter que ir para a Justiça Federal, por exemplo, entendeu? Entre outras nuances. Então, assim, óbvio que vale sim a pena fazer advocacia previdenciária por 2 motivos. Porque você não vai ter tanta matéria assim para estudar, entendeu? Não estou dizendo que o direito material não é complexo. Eu, particularmente, acho complexo o direito material previdenciário. Mas a quantidade de ações, o tipo de demanda que o advogado vai atuar, não vai ser tão ampla quanto quando você vai para as outras áreas, tá? E o retorno financeiro, eu acredito que seja rápido, porque normalmente os advogados que vão trabalhar com isso, eles vão advogar em sede de juizado, tá? Federal e perante o próprio INSS de forma administrativa. Então, o retorno financeiro vai ser rápido. Até porque, na maioria das ações previdenciárias, certo? Se o valor
da condenação não ultrapassar 60 salários, o segurado vai receber através de RPV. O RPV ele é pago em até 60 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, via de regra. Tem uns tramitezinhos lá processuais que eu não vou adentrar muito no mérito, porque o objetivo do vídeo não é esse, tá? Então é por isso que o retorno é rápido, entendeu? Sem contar que quando você vai receber, como é que o advogado previdenciário cobra? Ele cobra um percentual em cima do retroativo que o segurado receber, certo? Vamos supor, vou dar um caso concreto. Eu tive um benefício, um auxílio-doença que foi cortado em janeiro de 2018. E aí eu acabei ingressando com a demanda em janeiro de 2021, certo? Supondo que eu passei todo esse tempo sem receber o benefício. Todo esse atrasado, quando o cliente receber, o advogado pode cobrar um percentual em cima. E ele ainda pode cobrar um percentual em cima das parcelas que vão vencer para frente, tá? E aí, claro, que tem a tabela de honorários da OAB, com algumas recomendações, cada caso é um caso, como é que você vai fazer o contrato, entendeu? Então, assim, você vai receber um valor rápido e normalmente são valores altos, entendeu? Isso, inclusive, gerou uma mudança de cenário muito grande, porque o que alguns advogados da velha guarda, que eram malas, faziam? Eles, eu não vou dizer que ele era malo, né? Não vamos atingir a nossa classe dessa forma, mas vamos dizer que esses advogados, eles tinham uma conduta um pouco discutível. Eles recebiam o processo previdenciário dentro do escritório e seguravam por 2, 3, 4 anos. Por quê? Porque quando ele desse entrada na ação, o período de retroativo ia ser grande. Então, quando o cliente ficar sem receber benefício, maior o valor do percentual dos honorários que ele ia reter em cima. Entendeu? Só que hoje em dia, com a quantidade de advogados previdenciários que tem atuando, os advogados não têm mais feito isso, porque eles têm receio que o cliente saia do escritório e procure outro profissional. Sem contar que você encontra decisões que questionam o motivo de tanta demora para ingressar na justiça. E que existem dos mais variados, não é só por isso. Porque, por exemplo, às vezes o cliente nem sabe que tem direito a um benefício, entendeu? Às vezes ele acha que perdeu a qualidade de segurado, às vezes ele perdeu o benefício e teve que voltar a trabalhar para não passar fome, entendeu? Foi mal orientado. Então, assim, existem questões aí que são muito discutíveis. Quando a gente fala sobre advocacia previdenciária conduzida em ações que estão em trâmite na Justiça Estadual, isso pode ser um grande problema na sua vida, meu amigo. Porque ações que tramitam na Justiça Estadual demoram muito. Gente, para vocês terem uma noção, eu tenho um processo que eu dei entrada em 2017. E o réu, isso na Justiça Estadual, só foi citado em 2020. Nós estamos falando 17, 18, 19, sou ruim de matemática, né? Ainda bem que eu sou de humana, né? 2020. 4 anos para expedir uma citação. É disso que a gente está falando. Agora pensa aí. Tem que o juiz analisar os pressupostos de admissibilidade da inicial, aí às vezes manda emendar. Aí quando você emenda e volta, aí fica concluso um tempão para ele dar um despacho, parado lá na mesa do juiz. Aí ele dá um despacho, aí o servidor ainda tem que ler, expedir a citação, mandar para o INSS. Daqui que isso chega, ó. O INSS tem prazo em dobro para apresentar defesa. Aí volta conclusa para o juiz. Aí o juiz manda intimar o advogado para ele se manifestar. Aí fica concluso de novo para ele decidir se vai fazer a perícia ou não. Aí se ele mandar fazer uma perícia, aí manda intimar o INSS para pagar. O cartório tem que preparar essa notificação. O INSS tem que receber. Eles têm que realizar o pagamento e juntar dentro do processo. Aí, depois de tudo isso, aí o juiz tem que dar um novo despacho mandando intimar o perito, aí o perito tem que receber a intimação, tem que marcar a data da perícia. Gente, isso demora horrores, horrores. Tanto é que eu tenho uma amiga que faz advocacia previdenciária, só previdenciária. E o escritório dela, até o ano passado, só trabalhava exclusivamente com ações previdenciárias da Justiça Federal.
eles não faziam com marca estadual, não trabalhavam, tá, com ações que iam para a justiça estadual por conta disso, porque a demora era muito grande. E o cliente não entende, o cliente fica insatisfeito. É preciso, inclusive, que o advogado seja muito realista na hora de conversar com o cliente, muito pé no chão para explicar a realidade do processo, porque as pessoas que vão procurar o advogado previdenciário normalmente são pessoas com uma baixa renda e em um estado de desespero, porque estão, quando a gente fala sobre ações que versam sobre incapacidade, né? São pessoas que estão doentes, sem poder trabalhar e sem receber. E aí começa, vai procurar conta advogado, aí tem advogado. Sim, gente, isso acontece, da advocacia previdenciária. Eu cansei de ver esse tipo de conduta dentro do escritório de advocacia. O advogado chega e diz assim para o cliente: olha, você vai fazer o seguinte, você vai lá na Justiça Federal dizer que não quer mais esse processo, que quer desistir dessa ação, para poder o juiz matar esse processo, e aí você ingressa com essa ação comigo. Sim, nós temos esse tipo de conduta dentro da advocacia previdenciária, tá? Eu já tive, enfim, talvez mais para frente eu falo sobre um caso que chegou no escritório trabalhista, que eu peguei processo com o cliente que já tinha um processo com outro advogado, mas eu jamais orientaria um cliente jamais a desistir da ação que ele tem com outro profissional. E pelo contrário, todas as vezes que um cliente me procurou e perguntou: doutor, mas eu não quero mais permanecer com o doutor fulaninho, por isso, eu sempre digo: olha, mas se o senhor renunciar aos poderes que o senhor otorgou para o seu advogado, o senhor vai ter que pagar os honorários, porque o senhor fechou um contrato que ele já trabalhou. Entendeu? Ninguém trabalha de graça, não. Então o senhor vai ser pior para o senhor, porque o senhor vai pagar 2 advogados. Agora, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Se o senhor quer sair da demanda, notifique seu advogado dizendo que o senhor não quer mais permanecer com ele. A gente fecharia um novo contrato, mas o senhor estando ciente, caso eu me habilite dentro do processo, que o senhor vai ter que honrar o que fechou com ele e o valor que a gente eventualmente fechar aqui no escritório. Então, assim, eu sempre fui muito pé no chão com os meus clientes em razão disso. Mas, assim, a advocacia previdenciária, a advocacia, de um modo geral, já é bastante desunida. Eu já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal. Se eu achar, eu vou deixar o link que tá aqui no card aqui em cima, onde eu expliquei sobre como é faca na caveira dentro da advocacia, né? Como às vezes o advogado que está do outro lado da mesa se regozija quando ele vê, por exemplo, o juiz dando uma pisada em cima do advogado, entendeu? Reclamando com ele, destratando, querendo humilhar. Já cansei de ver isso dentro do escritório, dentro de processos judiciais em audiência, inclusive comigo. Então, assim, isso é uma coisa que é muito triste e que pouco se aborda, tá? Em público, mas é a realidade, entendeu? Como também esse tipo de conduta você vai encontrar em qualquer carreira. Mas, apesar disso, entendeu? O que eu posso dizer é que o lado negativo da advocacia previdenciária é que é uma concorrência desleal. Essa é a minha opinião em razão da minha experiência. Agora, acho que vale a pena? Sim, acho que vale a pena. Eu, particularmente, não. Eu preciso confessar, eu não tolero direito previdenciário, não gosto. Aprendi a fazer advocacia previdenciária em razão das demandas trabalhistas, porque um advogado que entende de trabalhista e de previdenciário é um advogado completo, porque são duas áreas que andam casadas uma com a outra, tá? Então é muito importante você ter pelo menos uma noção de direito do trabalho, caso você seja advogado previdenciário, ou ter uma noção de direito previdenciário, caso você seja advogado trabalhista, ou estudar as duas matérias, tá? Para entender de ambas, certo? É a grande sugestão que eu dou. Mas acho que vale sim a pena a advocacia previdenciária. Mas você tem que ser realista e colocar seus pés no chão. Que o retorno financeiro vai ser mais rápido se você realizar advocacia administrativa perante o INSS, tá? E se você for para a Justiça Federal, em sede de juizado, certo? Passou disso, se for ação que vai tramitar na Justiça Federal em rito ordinário, ela vai demorar um pouco mais. E se estivermos falando sobre ações que vão tramitar na Justiça Estadual, meu amigo, prepare o chá de cadeira, porque vai demorar. Qual é a vantagem dessas duas ações? Como ela vai demorar muito, quando ela encerrar, se o advogado ganhar a demanda, o valor do retroativo que o segurado vai receber vai ser um valor muito expressivo.
E aí, por conta disso, o valor dos honorários também serão valores altos, tá? Vocês sabem que eu vivo da advocacia, eu gosto de advogar, eu tenho mais de 10 anos de carreira, eu me formei aos 21 anos de idade em Direito, comecei a advogar aos 24 anos e eu já tenho muita experiência com muita coisa que eu já vi dentro da advocacia que pouco se fala, tanto dentro da iniciativa privada, quanto na advocacia pública, quanto enquanto profissional liberal no escritório próprio, tá? Então, assim, aqui no canal, gente, eu não tô aqui para passar pano para ninguém, nem eu tô aqui para ser coach de sucesso. Aliás, depois daquela matéria lá recente do Fantástico, né? Não preciso mais dizer nada, né? Mas eu tô aqui para compartilhar com vocês a minha experiência, certo? Com honestidade e sinceridade. Compartilhando com vocês tudo que eu aprendi a partir da minha realidade. Eu não tive pai nem mãe rico, eu não tive pai nem mãe que já tinha uma carreira consolidada dentro da advocacia. Eu comecei literalmente com uma mão na frente e a outra atrás, assim como meu irmão, tá? Ele teve um pouco mais de estabilidade financeira, considerando que ele, mais jovem do que eu, passou em concursos públicos, e isso realmente acaba nivelando um pouco mais a vida financeira. O advogado que vive exclusivamente de advocacia dentro da iniciativa privada ou em escritório próprio é um advogado que vai ter que ralar muito, vai ter que batalhar muito, mas acho que vale a pena. Porque eu acho que o seguinte, quando você está dentro do concurso público, já tem vídeo sobre isso aqui no canal. Se eu lembrar, eu vou colocar o card que tá aqui em cima. Ele vai ter uma estabilidade, o servidor público, óbvio. Ele vai ter uma estabilidade sine qua non, que agora mesmo nessa pandemia trouxe muita paz de espírito para muita gente. Eu conheço escritórios de advocacia que demitiram para mais de 30, 40 advogados agora durante a pandemia. Foi muito difícil. E aí, nesse contexto, realmente, quem segue dentro da advocacia pública tem estabilidade, né? Tem uma carga horária menor, tem um pouco menos de pressão, né? Mas, em compensação, ele também acaba tendo menos liberdade, porque ele não vai poder escolher as próprias demandas, ele vai ter que defender os interesses do ente público, querendo ou não, e o salário dele sempre vai ser só aquele, tá? Não existe servidor público rico, não existe servidor público rico. Um servidor público que é rico, ou ele está fazendo um caixa 2, um caixa 3, um caixa 4, ou ele tinha um patrimônio antes, construído antes, tá? Enfim, de outras atividades, de herança de família, ou de uma esposa que tem um negócio montado, alguma coisa por aí. Mas não existe no nosso país servidor público rico. Servidor público que é rico, das duas uma, ou ele tem uma atividade paralela, tá? Ou ele está fazendo um caixa 2, um caixa 3, um caixa 4. Isso não existe. Agora, quem advoga tem sempre essa possibilidade, tá? De levantar valores e honorários expressivos, tá? Eu posso dizer a vocês o seguinte, a minha vida dentro da advocacia é muito difícil, não é fácil. Não é fácil. Muita gente ele me julga e tem opiniões que são completamente divorciadas da realidade da vida que eu costumo levar, certo? Completamente. E eu não tenho que estar expondo também... como é que eu posso falar isso de uma forma que não sou tão grosseira? Eu não preciso estar expondo os obstáculos da minha vida e as dificuldades que eu carrego, certo? Para que me admirem ou me respeitem ou tenham pena de mim, certo? Quem tem que ter a noção desses valores e ter a consciência tranquila de que eu dou o meu melhor enquanto profissional sou eu, assim como você, assim como A, B, C, D, F, G, todo mundo. Entendeu? Então, assim, eu realmente só posso dizer uma coisa para vocês, certo? Advogar não é fácil. Não me arrependo de ter seguido dentro da advocacia. Gosto demais. Acho que é um trabalho extremamente criativo, com flexibilidade, uma atividade desafiadora todos os dias, que você tem a possibilidade de fazer a diferença na vida de alguém. Tem, tá? Porque as pessoas que chegam no escritório de um advogado trabalhista ou previdenciário normalmente são pessoas movidas pelo desespero, entendeu? Então, você saber que de alguma forma você conseguiu ajudar aquela pessoa
é muito significativo, porque você está ganhando dinheiro e ao mesmo tempo você está desenvolvendo um trabalho que tem um valor social. Então isso para mim é uma coisa que importa muito, tá? E os valores dos honorários, para quem advoga, eles podem trazer uma independência financeira gigante. Se você souber aplicar o seu dinheiro, reinvestir dentro da sua carreira e guardar e poupar. Porque a advocacia, assim, é up and down, entendeu? É tipo altos e baixos. Vão ter meses aí que o escritório vai estar muito bem financeiramente, que você vai tirar 15, 20, 30 mil reais de honorários. E vão ter meses que não vai entrar nada, vão ter meses que vão entrar R$ 1.500, tá? Mas acho que sim, vale a pena. É o que eu posso dizer para vocês. Eu sou uma pessoa que eu vivo literalmente da advocacia, certo? Há bastante tempo. Consegui conquistar um aprendizado muito grande. Consegui me prover, que é o mais importante, não é verdade? E consigo seguindo construindo a minha carreira. Então eu espero que com esses vídeos aqui do canal eu possa ajudar vocês, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, pode mandar lá um direct no Instagram, comentar aqui embaixo, que eu sempre respondo quando eu posso, tá? Talvez o vídeo tenha sido um pouco assim, meio fora de um roteiro, né? Porque eu simplesmente sentei e comecei a falar, mas eu espero que eu tenha ajudado. Se você curte esse tipo de conteúdo, dá like, compartilha nas redes sociais, me segue aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!